Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado dessa noite, Chris Hedges. Chris é um jornalista, autor e comentarista americano. Chris, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Chris, welcome back to India and Global Left. Obrigado. Mr. Abrams. I want to focus on Israeli-American war on Iran. Quero me concentrar na guerra israelo-americana contra o Irã. Talvez eu pudesse começar pedindo que você situasse essa guerra no contexto do que aconteceu durante a presidência de Trump no último ano, mais ou menos. Afinal, fosse genuíno ou não, Trump falava sobre trazer paz ao mundo. Mas nesse único ano, vimos uma guerra econômica imposta ao resto do mundo, chefes de Estado sendo sequestrados, um genocídio sendo permitido e acelerado, e agora uma guerra contra o Irã, que ameaça se transformar na Terceira Guerra Mundial. Você poderia situar esses acontecimentos no contexto do que foi a campanha de Trump? These developments in the context of what the Trump campaign was. Well, Trump has no coherent policy, either domestically Bem, or internationally. Trump não tem uma política coerente, nem interna, nem internacionalmente. Ele é muito impulsivo, não muito inteligente e, claro, muito limitado em sua compreensão dos assuntos mundiais. Não se pode confiar em nada do que ele diz. Então, o fato de ele afirmar ser um candidato pela paz ou de ter impedido 8 guerras, isso faz parte de seu número, é parte de sua autopromoção, propaganda, chame como quiser, mas não é uma política genuína. O Pentágono, ou o governo israelense, aliás, vem tentando há 3 décadas pressionar os Estados Unidos a atacar o Irã. O Pentágono, em particular, tem freado tudo isso, seja sob Bush, Obama, Biden ou qualquer outro, por todas as razões que agora vemos. Obama, Biden, or anyone else, for all the reasons that we now see. And Trump, with his very limited understanding of anything, E Trump, com sua compreensão muito limitada de qualquer coisa, foi enganado por Netanyahu, que, é claro, tem sido o principal articulador por trás dessa iniciativa de atacar o Irã. Acho que ele convenceu Trump de que seria como com Maduro. Eles matariam o líder supremo, e então o segundo escalão da liderança se ajoelharia e faria qualquer coisa que Trump quisesse. Mas é claro, Trump não entendeu que o Irã não é a Venezuela. O Irã é um animal completamente diferente, com a capacidade de punir os Estados Unidos, aliados no Golfo e economia global. O que eles disseram que fariam e o que estão fazendo. the global economy, which they said they would do and which they are doing. So it was just an utterly Foi uma situação completamente desastrosa. Não há saída para isso. Eu não sei como os Estados Unidos vão conseguir sair dessa. É interessante observar o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Kane, que aparentemente foi a única pessoa a entrar no Salão Oval e dizer: não existe solução militar para isso. Trump não ouviu. Todos ao seu redor, é claro, são bajuladores que apenas repetem o que ele quer ouvir. E aqui estamos nós. As pesquisas mostraram que esta guerra é particularmente impopular, ou pelo menos não muito popular, mesmo entre os americanos. Quais riscos políticos o governo Trump está assumindo ao conduzir esta guerra? By conducting this war. Sim, quero dizer, essa é a diferença em relação à invasão do Iraque por Bush. Houve uma enorme campanha de propaganda baseada em mentiras, é claro, de que Saddam Hussein estava desenvolvendo armas de destruição em massa, de que ele, você sabe, não podemos deixar que o próximo indício seja uma nuvem em forma de cogumelo, citando Condoleezza Rice. Supostamente ele estava apoiando a Al-Qaeda. Tudo isso era falso, mas eles trabalharam duro para convencer o público americano a apoiar a guerra. O governo Trump não fez nenhum esforço. Simplesmente decidiu de forma unilateral entrar em conflito com o Irã, com, como você apontou corretamente, muito pouco apoio dos Estados Unidos, inclusive dentro da própria base republicana. Não há muito apoio para essa guerra. E acho que isso aconteceu porque Trump comprou a narrativa de Netanyahu de que iríamos matar o líder supremo.
Nós sabíamos onde ele estava e o castelo de cartas estava prestes a desmoronar. O regime iraniano era frágil e fraco e tudo estaria acabado até o fim de semana. Claro, não foi isso que aconteceu. Agora Trump está em uma situação terrível, terrível. Quais são as ramificações? Bem, as ramificações são o aumento da raiva em relação ao governo Trump por causa de mais uma guerra sem fim. Não vamos esquecer que não são os Estados Unidos nem Israel que podem acabar com essa guerra. É o Irã. Há evidências bastante sólidas. Veja, através da névoa da guerra e tendo coberto muitas guerras, a informação é imediatamente transformada em arma, seja pelos Estados Unidos, por Israel ou pelo Irã. No entanto, lendo nas entrelinhas, através da névoa da guerra, o Irã conseguiu causar danos significativos. E eu acho que também é importante notar que eles retiveram seus sistemas de mísseis e armas mais potentes, mantendo-os em reserva para esgotar os interceptores. Eles ainda não se concentraram em Israel, apesar dos danos que já causaram. Há uma censura muito forte em Israel. Apenas registrar qualquer imagem de ataques do Irã pode levar à prisão. Então, certamente houve danos. Mas eu acho que o que está por vir, porque os iranianos retiveram de forma bastante astuta seus sistemas mais avançados, incluindo seus mísseis hipersônicos, não será bom para Israel. E ninguém sabe como sair dessa situação. Quero dizer, o Estreito de Hormuz está bloqueado. Os iranianos ameaçaram com minas. Talvez até já tenham colocado algumas. Os países podem recorrer às suas reservas de petróleo, o que já começaram a fazer, mas isso não teve muito efeito. Mas a longo prazo, isso não terá nenhum efeito. Isso será devastador para a economia europeia e, claro, para a economia indiana. E é por isso que o governo Trump disse que agora eles podem comprar petróleo da Rússia. É realmente um desastre. E acho que outra questão é que os ecossistemas frágeis dos países do Golfo foram obliterados. Isso também fazia parte do jogo. Colocamos todas essas bases americanas no Catar, no Bahrein e em outros lugares, dizendo que eles estariam seguros contra uma ameaça iraniana. Bem, acabou acontecendo o contrário. Eles se tornaram alvos e os Estados Unidos não conseguiram proteger esses países. Na verdade, há vários relatos de que os interceptores, que aliás estão acabando, estão sendo priorizados para Israel. Você mencionou o controle que o Irã assumiu nesta guerra. É claro que a grande mídia ocidental tem completamente distorcido e censurado isso. Considerando que o Irã vem ganhando controle gradualmente sobre a guerra na região, por quanto tempo você acha que isso vai continuar? Porque Donald Trump tem dito que seria uma mudança rápida, mas parece que ele quer sair da guerra. E isso não vai acontecer. Isso vai continuar enquanto os iranianos quiserem que continue. O Irã reconhece que isso é uma ameaça existencial, que a política de apaziguamento não funciona. Quero dizer, a má interpretação da liderança iraniana foi catastrófica, porque o líder supremo Khamenei, na verdade, foi bastante reticente em, lembre-se, eles eliminaram o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana na campanha de bombardeios de 12 dias em junho. A resposta iraniana foi quase simbólica. Eles até avisaram quais bases seriam atingidas. Quando mataram o comandante Soleimani, eles informaram aos Estados Unidos quais bases seriam alvo. Ele claramente não queria um conflito. E é claro, com sua remoção tudo ficou muito opaco. Mas provavelmente veremos a ascensão de líderes iranianos muito mais militantes e agressivos, que reconhecem corretamente que não há como negociar uma saída dessa situação. E eles realmente têm a capacidade não apenas de paralisar as economias da região, mas também de paralisar economias em escala global. E é exatamente isso que estão fazendo. Acho que a armadilha em que o governo Trump vai cair, e há sinais de que isso já está acontecendo, é acreditar que pode simplesmente escalar. Isso significa realizar essencialmente cada vez mais ataques ou bombardeios contra infraestrutura
e alvos civis, elevando ainda mais o já considerável número de mortos no Irã. Não acho que isso vá funcionar e é extremamente perigoso. O que acontece se os israelenses atingirem uma usina de dessalinização no Irã? Bem, os israelenses dependem fortemente da dessalinização. Acho que eles têm 4 ou 5 grandes usinas, assim como os sauditas. Acho que a maior parte de Riad depende de água dessalinizada. Imagine se essas usinas de dessalinização fossem destruídas. Isso provocaria uma crise humanitária de grandes proporções. Já cobri muitas guerras e posso dizer que uma vez que você inicia uma guerra, é ela que passa a te controlar. Você não a controla. E foi exatamente isso que aconteceu. Então acredito que de muitas maneiras, as pessoas mais perspicazes na administração Trump, bem, não são muitas, talvez J.D. Vance seja uma delas, entendem que estão em uma situação terrível, realmente terrível. E os iranianos jogaram de forma estrategicamente muito inteligente, ao contrário de uma administração dos Estados Unidos que não tem estratégia alguma. Eles decidiram paralisar as economias do Golfo e a economia mundial e têm capacidade para isso. Desta vez, os Estados Unidos têm participado de forma muito mais ampla e central, em comparação com o que vimos no ano passado, em junho. Também vimos que Israel estava em uma situação muito ruim, mesmo após 12 dias de guerra. Desta vez, obviamente, os Estados Unidos estão investindo mais recursos. Um relatório do Pentágono divulgado hoje, ou ontem, pelo que o New York Times noticiou, afirmou que apenas os primeiros 6 dias de guerra custaram mais de 11 bilhões de dólares, e isso sem incluir muitos custos adicionais. À medida que os custos começam a aumentar para o lado dos Estados Unidos, e considerando a imprevisibilidade de Donald Trump, Israel e os estados do Golfo enfrentariam uma vulnerabilidade maior, e isso os levaria a repensar seu status de vassalos em relação aos Estados Unidos. Eu não acho que Israel seja um vassalo. Acho que Israel é quem, de muitas maneiras, liderou esse ataque ao Irã e os Estados Unidos seguiram. Quanto aos estados vassalos no Golfo, sim, sabemos que eles estão repensando as coisas. Eles não foram consultados sobre essa guerra. Estão pagando o preço por isso. Perceberam que a promessa feita pelos Estados Unidos, de que essas bases militares lhes ofereceriam proteção, não é verdadeira, é falsa. E já se viu, em muitos desses centros financeiros em Dubai, uma enorme retirada. Quero dizer, não sei se o Golfo vai se recuperar disso. Havia essa falácia de que era um lugar seguro e estável para investimentos. Não tenho certeza se isso alguma vez foi verdade, mas também não tenho certeza se eles conseguem ressuscitar essa ficção. Portanto, as consequências para os estados do Golfo são severas. Em relação a Israel, é muito difícil interpretar, mas parece que Israel está começando a se preocupar porque os interceptores estão... Bem, o fato de os iranianos terem mirado nos sistemas de radar é extremamente importante, porque isso fez com que os Estados Unidos e Israel, se não ficassem cegos, pelo menos incapazes de acompanhar adequadamente os projéteis que estão chegando. E já se viram reclamações em Israel de que os sistemas de alerta não estão funcionando, as sirenes não estão tocando, especialmente com os projéteis enviados pelo Hezbollah. Então as coisas estão se deteriorando em Israel. E Trump deu a entender, quero dizer, você sabe, ele muda de ideia a cada hora, mas deu a entender que a missão está quase cumprida. Isso não importa. São os iranianos que vão decidir quando isso termina. E eu acho que os iranianos estão indo com tudo. Isso significa que eles vão punir os Estados Unidos e seus parceiros globais até que as sanções sejam suspensas. Os iranianos têm exigências muito claras, e se o governo Trump for forçado a ceder a essas exigências, isso será uma derrota humilhante para os Estados Unidos. Se eles se recusarem a ceder às exigências iranianas, o Irã pode causar um enorme estrago, e já está causando, na economia mundial. Não é só o petróleo, são os navios de carga.
cargo ships. The consequences of this are catastrophic. Quer dizer, as consequências disso são catastróficas. E é por isso que o Pentágono dos Estados Unidos bloqueou de forma veemente qualquer tentativa ou até mesmo flerte de administrações anteriores em ir à guerra com o Irã. Quero dizer, o Trump propôs essa solução absurda de que navios de guerra dos DAL escoltariam petroleiros e cargueiros pelo Estreito de Hormuz. Tenho certeza de que os comandantes da Marinha rapidamente o dissuadiram, porque o estreito é incrivelmente estreito, não apenas no total, acho que tem cerca de 21 quilômetros de largura, mas as rotas de navegação reais são ainda mais estreitas. E não se trata apenas de minas, nem apenas de baterias de mísseis, que o Irã espalhou por todo o estreito. Até peças de artilharia poderiam destruí-los. Seria um verdadeiro massacre. Acabaria como a Marinha Imperial Russa em 1905, avançando contra os japoneses, quem tratavam com um tipo de desprezo e racismo, e toda a frota foi afundada. E não é apenas a economia global, é também a economia dos Estados Unidos, que já está sofrendo um impacto pesado. Quero dizer, as tarifas já haviam começado a apertar, mas os preços agrícolas estão subindo. Não apenas o petróleo, mas também o fertilizante, porque estas são as temporadas de colheita da soja e do milho, e os preços dos insumos estão aumentando. À medida que os preços do petróleo sobem, há relatos de que a liberação de 170 milhões de barris não conseguiu reduzir os preços, porque as expectativas são de que a guerra continuará. Isso forçaria o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros, o que desaceleraria ainda mais o crescimento em um momento em que o mercado de trabalho já está fraco. Você acha que o impacto econômico na economia dos Estados Unidos poderia eventualmente criar condições na política interna que forçassem Trump a ceder? Sim, mas quero dizer, não é... Os Estados Unidos são em grande parte autossuficientes em termos de petróleo. É a Europa, o Japão, a Coreia do Sul. São essas as pessoas que realmente vão pagar. E eu não sei como isso vai acabar. Não sei até que ponto Israel e os Estados Unidos vão escalar em desespero, especialmente se Israel começar a ser seriamente punido como eu espero. Tudo isso são incógnitas. Não dá para prever para onde esses tipos de... Uma vez que você abre essa caixa de Pandora de males, não dá para prever para onde isso vai. Eu simplesmente não vejo a curto prazo uma saída para os Estados Unidos ou para Israel. E no desespero, temo que eles simplesmente comecem a destruir cidades iranianas. Esse é certamente o objetivo de Israel. Quero dizer, é importante lembrar que os objetivos dos Estados Unidos e de Israel são diferentes. Israel quer transformar o Irã em um estado falido, como fez com a Síria, como fez com a Líbia e pode-se argumentar como fez com o Iraque. Porque assim ele deixa de ser uma ameaça. Eles podem deixar os Estados Unidos lidarem com a bagunça. Os Estados Unidos querem uma mudança de regime. Esses são dois objetivos muito diferentes. E, portanto, se isso continuar e o Irã for devastado da mesma forma que Gaza foi devastada, é isso que Israel quer, por um lado. Por outro lado, não acho que Israel tenha compreendido adequadamente a capacidade dos iranianos de causar danos ao próprio Israel. Israel é um país minúsculo. É um país do tamanho de um selo postal. Tem cerca de 6 milhões de habitantes, aproximadamente. O Irã tem mais de 10 vezes isso, mais de 90 milhões de pessoas. E é um país enorme, aproximadamente do tamanho da Europa Ocidental. Então veja, uma longa guerra de atrito, considerando os recursos iranianos, e sejamos claros, a assistência que tenho quase certeza de que o Irã está recebendo da Rússia e da China, pelo menos em termos de inteligência e possivelmente em termos de armamentos. Há relatos de que os iranianos estão usando o sistema de satélites chinês. Isso realmente causou consternação entre os planejadores militares dos Estados Unidos, porque não apenas eles conseguem ver os ativos americanos, mas também seu direcionamento se tornou muito mais preciso. E isso realmente abalou os israelenses e os americanos.
E é totalmente compreensível, porque é claro o que os Estados Unidos têm feito com a Rússia em relação à Ucrânia. Eles fornecem inteligência para os ataques ucranianos contra ativos russos, e a Rússia agora está retribuindo o favor, incluindo, é claro, tecnologia de drones. Já que a Rússia estava, na verdade, exportando drones iranianos para a guerra contra a Ucrânia. A Rosatom também decidiu manter cerca de 450 funcionários no local de Bushehr, onde estão construindo 3 usinas nucleares. Isso sugere que a Rússia está bastante confiante na capacidade do Irã de se manter firme, ou até de causar danos significativos ao outro lado. Eu queria te perguntar, você acha justo ver este momento como o começo do fim da influência americana na região, ou se não o fim, pelo menos o início de seu declínio, abrindo mais espaço para a Rússia e a China? Acho que sim. Veja, isso pode seguir 2 caminhos. Quando o conflito terminar, os Estados Unidos podem tentar se aproximar dos países do Golfo e dizer: vocês só precisam de mais do nosso armamento, mais das nossas bases. O Irã é uma ameaça existencial. Não tenho certeza de que é assim que as coisas vão acontecer. Acho que os países do Golfo, pelo menos pelo que li, sentem-se profundamente traídos, como deveriam. Especialmente considerando que os Estados Unidos deixaram claro que sua prioridade é a defesa de Israel, e não de mais ninguém na região. Então sim, acho que potencialmente, e digo isso como repórter, não como alguém que prevê o futuro, isso pode destruir o alcance e a hegemonia dos Estados Unidos dentro da região. Mas isso faz parte da trajetória mais ampla de decadência e declínio do Império Americano. Apenas mais um capítulo dessa saga. Eu queria te perguntar rapidamente sobre o Iraque, já que você cobriu a guerra do Iraque. Alguns comentaristas estão dizendo que a desestabilização que Israel quer provocar no Irã está, na verdade, começando a acontecer no Iraque. Há sinais disso por lá. O ataque com mísseis em Erbil, por exemplo, uma cidade com uma população curda significativa, onde diferentes grupos estão lutando entre si. Você acha que, à medida que essa guerra se prolonga, poderemos ver mais instabilidade no Iraque do que no Irã? Bem, sem dúvida, porque o Iraque é um país de maioria xiita, pelo menos 60%. Está claro que, na verdade, foram emitidas fátuas, e muitos xiitas veem isso como uma guerra contra o xiismo. E você tem razão. Isso criou tensões e conflitos internos no Iraque, com ataques não apenas a bases dos Estados Unidos, mas também a hotéis onde o pessoal americano está hospedado. Sim, esse é o perigo. Quero dizer, o Bahrein é majoritariamente xiita, mas tem um governante sunita protegido por uma espécie de guarda pretoriana sunita, enquanto o restante do país é xiita. Você viu grandes agitações no Bahrein. Há o quê? 2 ou 3 milhões de xiitas na Arábia Saudita. Então sim, acho que o potencial para isso já está se espalhando por toda a região. A raiva é compreensível, e isso vai gerar instabilidade fora das fronteiras do Irã. Já está gerando instabilidade fora das fronteiras do Irã. Quão inflado está Israel, na sua avaliação, considerando que eles aceleraram novamente a guerra com o Líbano? Agora estão ameaçando ocupar o Líbano permanentemente, ameaçando o presidente Aoun e dizendo: se você não desarmar o Hezbollah imediatamente, tomaremos o controle de todo o seu país. Há também relatos sobre a assinatura de contratos na Somalilândia para criar novas bases aéreas a partir das quais possam atacar o Ansar Allah no Iêmen. Eles estão, é claro, conduzindo essa guerra com o Irã. Quão inflados eles estão? Têm realizado ataques aéreos na Síria, estão presos em uma espécie de conflito indireto com a Turquia e provavelmente, eventualmente, querem desmembrar a Turquia. É claro que os Estados Unidos os estão apoiando agora e parece que estão se safando disso. Mas quão inflados eles estão? E será que tudo isso poderia desmoronar de repente?
supported are they, and can this collapse all of a sudden? Well, I think Israel's, like the United States, is carrying Bem, out a eu acho que Israel, assim como os Estados Unidos, está levando adiante um projeto de excesso de poder. Eles não esperavam esse cenário com a guerra no Irã e a resposta israelense no Líbano. Quero dizer, há um limite para o quanto de dano ou controle Israel pode exercer sobre a região quando está sendo atingido. E eu suspeito que se trata de, bem, é o que o governo iraniano disse, que o foco deles até agora estava no Golfo, nos aliados do Golfo e nos ativos dos Estados Unidos na região. Mas agora o foco será em Israel. E esses mísseis hipersônicos, que são basicamente bombas de fragmentação voadoras, que explodem e liberam cerca de 80 peças de munição sobre uma ampla área, Israel realmente não pode fazer muito para detê-los. Nós não sabemos quantos eles têm. Aparentemente, eles têm muitos. Não sabemos até que ponto Israel e os Estados Unidos conseguiram destruir mísseis balísticos no Irã, mas há evidências de que eles estão enterrados no subsolo, fora de vista. E quando o Irã divulgou fotos de lançamentos, o interessante é que enormes nuvens de poeira se levantam quando os mísseis saem do solo, porque estão cobertos. Você não consegue vê-los. Eles estão em silos cuja localização ninguém conhece. Então essa é a próxima fase. Não acho que isso vá terminar bem para Israel. Certamente não está indo bem para os Estados Unidos. E se o Irã conseguir começar a punir Israel, então sua capacidade de projetar poder além de suas fronteiras será reduzida, seja no Líbano, na Síria, no Iêmen ou no próprio Irã. Considerando que você acabou de terminar seu livro sobre a Palestina, não posso deixar de perguntar: como você vê todos esses desdobramentos em relação à Palestina? Porque, em última análise, é a luta e a resistência na Palestina que estão impulsionando esses acontecimentos, direta ou indiretamente. Afinal, Israel teme o eixo de resistência que apoia a liberdade palestina. Até que ponto eles realmente conseguem fazer isso é outra questão, mas essa é a percepção deles. Qual é a sua visão sobre o significado deste momento para a luta palestina pela liberdade? Bem, aquelas forças que forneceram assistência ou apoio à causa palestina foram amplamente neutralizadas. O Hezbollah com os ataques Fajr, a derrubada do regime de Assad. Mas o Irã sempre se manteve firme ao lado dos palestinos. Não sei quanto apoio material eles deram aos palestinos, mas isso sempre foi uma questão central para o Irã. E acho que nós, que temos escrito incessantemente sobre o genocídio, continuamos dizendo: este não é o tipo de mundo que permitir que seja criado, onde há um desprezo tão flagrante pelo de direito e pelos direitos dos povos subjugados. Pankaj Mishra escreveu um bom livro sobre isso, O Mundo Depois de Gaza. A recusa por parte dos Estados Unidos e dos países europeus em respeitar o Estado de Direito e interromper o genocídio, o que significa interromper o envio de armas, é crucial, porque se os Estados Unidos cortassem o fornecimento de armas, o genocídio acabaria. Israel não é capaz de produzir o tipo de munição de que precisa para sustentar o genocídio ou travar uma guerra com o Irã. E o argumento era que, se deixarmos isso acontecer, será o primeiro de muitos genocídios. Isso se tornará um instrumento que os países europeus e os Estados Unidos usarão à medida que o clima entrar em colapso, quando virmos refugiados climáticos e partes do sul global se tornarem inabitáveis. E eu acho que essa é a mensagem. Não há mais fingimento. Quero dizer, sejamos claros, as convenções de Genebra e tudo isso, a Carta da ONU, foram frequentemente ignoradas pelos Estados Unidos, mas ao menos eram apresentadas como um ideal. Agora nem sequer há a pretensão de que qualquer uma delas importe. Israel tem sido um Estado fora da lei, é claro, desde a sua criação, e os Estados Unidos realizaram todo tipo de atividades ilegais em relação ao direito humanitário internacional, do Vietnã ao Iraque.
Mas agora eles nem se dão ao trabalho de fazer um discurso de fachada sobre o direito humanitário. Estamos todos assistindo a esse genocídio, que continua em curso, é claro, apenas tem sido conduzido de forma lenta. E é isso que eu temo, que, em um ato de desespero, os Estados Unidos e Israel recorram à opção Gaza contra o Irã, o que significaria obliterar cidades iranianas. Não acho que possamos descartar essa possibilidade, já que Israel e os Estados Unidos se sentem encurralados. Os Estados Unidos, principalmente por razões econômicas, embora eu queira enfatizar que o país não sofrerá perdas como a Europa ou como o Japão, que não produz petróleo, vai sofrer, ainda assim serão atingidos. Israel, no entanto, pode começar a enfrentar uma crise existencial. Eu não quero chegar a esse ponto, mas Israel tem 300 ogivas nucleares. I don't want to go there, but Israel's got 300 nuclear warheads. Estamos chegando ao fim do nosso tempo. Mas, se eu puder te perguntar brevemente, já que você abordou o tema da guerra, devo perguntar sobre as mobilizações anti-guerra e o que pode ser feito, especialmente dentro do núcleo imperial. Por um lado, vimos a impopularidade da guerra. Por outro, não vimos pessoas tomando as ruas nos Estados Unidos. Isso contrasta fortemente com 2002 e 2003, quando o apoio geral à guerra era muito maior do que é agora. E ainda assim havia muito mais gente protestando. Minha impressão é que parte disso tem a ver com o surgimento das redes sociais. As pessoas estão expressando sua oposição online. Mas também há muito cinismo em relação aos partidos políticos e a outras formas de ação. Estou muito curioso para ouvir suas reflexões sobre como podemos aproveitar este momento. Qual é a nossa responsabilidade, especialmente para os americanos, de se opor a esta guerra? Esse tipo de mobilizações devemos estar vendo nesse país. Bem, não é apenas a guerra. É o surgimento de um Estado autoritário dentro dos Estados Unidos, um que de muitas maneiras replica a Índia de Modi, incluindo o uso de forças de vigilantes, essas milícias oriundas do ISIS. Não sei de onde elas vêm, mas nós reproduzimos isso com o ICE. O sistema jurídico americano está desmoronando, e a mobilização em massa é a única arma que nos resta. Estive na Itália em novembro com Francesca Albanese, Greta Thunberg e Yanis Varoufakis, reunindo-me com os estivadores de Gênova que paralisaram o porto e pediram que não fossem mais carregados navios com armas destinadas a Israel. É exatamente esse tipo de protesto em massa, esse tipo de desobediência civil em massa, que vai nos proteger de líderes imbecis, que falam unicamente na linguagem da força. Todos os seus espectadores deveriam entrar no YouTube e digitar meu nome, Resistance 101. Fizemos um documentário de 1 hora sobre aqueles protestos em Gênova e Roma, com entrevistas com Francesca, Yanis e outros, porque eu queria que as pessoas vissem o que precisamos fazer e depois ouvissem as vozes de algumas das principais figuras da resistência global, explicando por que isso é necessário, incluindo Tiago, que organizou as flotilhas, e assim por diante. Então, é isso. Essa é a nossa única esperança, tanto em termos de impedir a guerra sem fim, quanto da ilegalidade dessa guerra no Irã. É um crime de guerra segundo as leis pós-Nuremberg. Guerra preventiva é crime de guerra. Mas os mecanismos internos dentro desses sistemas de governo não vão nos salvar. Então, depende de nós. Acho que um dos motivos pelos quais houve protestos em torno da guerra do Iraque, e não estamos vendo o mesmo em relação à guerra no Irã, é que houve uma enorme preparação para a guerra do Iraque. A intenção de realizar aquela guerra foi sinalizada por semanas e semanas antes do início real da invasão. Nesta guerra, houve as falsas negociações lideradas por Steve Witkoff e Jared Kushner, duas pessoas que não têm nenhuma qualificação para conduzir negociações no Oriente Médio. Esse é outro aspecto do Império Americano. Ele destruiu seu corpo diplomático. Então, houve essa falsa aparência de que existia uma saída negociada,
quando na verdade todos nós percebemos que com o enorme deslocamento de forças dos Estados Unidos, especialmente forças navais na região, sempre haveria um ataque repentino. E isso se tornou um modus operandi, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos. Acho que esse é outro motivo pelo qual você não viu pessoas nas ruas, porque aconteceu sem qualquer tipo de aviso, ou com muito pouco aviso. Quero dizer, houve ameaças. Mas sim, vamos nos salvar por meio da ação coletiva, porque esse é o único poder que temos, e a greve é a arma mais importante que possuímos. Estamos rapidamente nos transformando. Bem, estou falando de antigas democracias como os Estados Unidos. Os Estados Unidos já não são mais uma democracia, é claro. Mas estamos rapidamente nos transformando nos tipos de estados policiais autocráticos que já tomaram o poder em lugares como a Índia. Quero dizer, Modi é apenas uma versão mais inteligente de Trump. Trump não é um parâmetro muito alto, mas... Muito rapidamente, qual é a razão pela qual as mobilizações que vimos durante o período palestino, logo após o genocídio durante o governo Biden, não se transformaram nem em uma fração de mobilização contra esta guerra? É porque esse movimento foi efetivamente esmagado agora, ou há uma verdadeira desconexão entre os ativistas que protestaram ou se manifestaram contra o genocídio e os ativistas anti-guerra que querem ver o fim desta guerra. Não, eles criminalizaram a dissidência. Nos campi universitários, você não pode nem distribuir panfletos. Quero dizer, eles basicamente baniram a liberdade de expressão nas universidades. E não são apenas os estudantes. Cerca de 3.000 estudantes foram presos. Mas professores também perderam seus empregos. Alguns se manifestaram sobre o genocídio, incluindo Catherine Franke, a grande estudiosa de direito constitucional de Colômbia, que perdeu o emprego por ousar defender os direitos de seus alunos. Ela não é a única. Houve, portanto, uma espécie de repressão macartista à liberdade de expressão, em que até atacaram ou revogaram vistos e perseguiram estudantes estrangeiros. Não se pode subestimar o peso da repressão nos Estados Unidos em relação à questão da Palestina, à questão da guerra, o que Trump chama de suposta esquerda radical. Eles são muito sérios, especialmente à medida que o governo Trump se torna cada vez menos aceitável para um número maior de americanos. E à medida que suas políticas, seja o ICE, atirar em civis desarmados nas ruas de Minneapolis, ou essa guerra com o Irã, o mau gerenciamento se torna mais evidente e a repressão se tornará mais evidente. É assim que um regime autoritário funciona. Regimes autoritários nunca têm apoio majoritário. Talvez no início, mas nem mesmo então, geralmente não. Quero dizer, acho que os nazistas nunca tiveram mais de 37% nas pesquisas ou algo assim. Então, sabe, é isso que eles fazem. Eles não se importam com o que você ou eu pensamos. Eles não se importam e vão esmagar qualquer coisa, por mais inócua, por menor que seja, que ameace seu domínio mortal sobre o poder. E não se pode subestimar o quanto isso avançou nos Estados Unidos e com que rapidez. Vamos encerrar por aqui, Chris. Muito obrigado pela conversa. Me agradeço seu tempo por me ligar. Obrigado. Not at all, thanks. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.